Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto importante que eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas sobre pausa no tratamento. Então, eu acho que isso, tem a ver com o tratamento primário também, mas eu acho que no tratamento, quando a gente tem metástases, a gente fala mais disso, de pausa, né? Então, tem vários tipos de pausa, né? Tem as pausas necessárias, tem as programadas, tem as que não foram programadas nem necessárias, mas que tem que ser feitas. Então, vamos falar disso? Que eu acho que as pessoas que estão em tratamento se interessam muito por isso. Principalmente quem está em tratamento primário vai se identificar nisso. Tem as pausas que não foram programadas, nem negociadas e nem coisa nenhuma. Na verdade, a gente tem que pausar o tratamento por causa de baixa imunidade. E isso causa uma aflição, causa preocupação, causa um negócio ruim. Eu tive muitas vezes que parar no meu tratamento primário por conta da imunidade, até que o meu médico da época começou a aplicar aquela injeção de granuloquine, que aumenta a imunidade, mas também que faz o corpo inteiro doer. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, não sei por quê, porque eu acho que esse remédio, não sei se ele é dado no SUS, mas eu acho que ele é. Mas enfim, nem todo médico dá o granuloquine logo de cara. Então a pessoa que fica tão ansiosa pela segunda quimioterapia não consegue fazer, tem que esperar uns dias e fica muito aflita com isso. Então é uma pausa forçada, né? Que ninguém quer fazer, porque o que a gente quer é fazer o tratamento e ir pra frente. Tem as pausas programadas, que elas, principalmente quando a gente tem metástases a gente acaba tendo que pausar por conta de cansaço, de intoxicação, ou sei lá, de alguma coisa que naquele momento, se você continua, a quimioterapia acaba fazendo mais mal do que bem, porque você não está em condições, você está com o teu organismo esgotado, então o médico te propõe uma pausa. Isso também pode acontecer. Eu já fiz pausas por conta de efeito colateral, muitas pausas nessa fase metastática minha, por exemplo, quando eu tomava o Afinitor, que eu já falei muito dele aqui, que eu tive muitos efeitos colaterais, mas que foi até agora o meu protocolo recorde, né? Eu fiquei 5 anos fazendo a mesma medicação. Então, o que a gente fez? E aí entram as pausas. Eu falo a gente, né? Porque o médico e eu, né? A gente manejou os efeitos colaterais. Como eu tinha muitos efeitos, então a gente consertava um, mas o outro ficava... E aí a gente foi manejando, até que chegou um momento do tratamento que eu tinha manejado todos os efeitos. Então, as aftas, o rash cutâneo, a náusea... que mais que eu tinha? Eu tinha uma pneumonite, que é um efeito colateral também. Então, quando a gente conseguiu controlar tudo isso, eu fiquei bem, e aí eu fiz 5 anos com esse mesmo remédio. Então, isso é possível. E a pausa se encaixou nesse manejo do efeito colateral, né? Eu pausei muitas vezes o Afinitor, muitas vezes mesmo. Então, quem tá tomando esse remédio, que agora tem muita gente tomando ele de novo, a gente pode também ter uma pausa dessa proposta pelo médico para você conseguir manejar os efeitos colaterais. E tem as pausas negociadas, e aí quem propõe a pausa é a gente, né? Grifo meu, tá, gente? Eu não li isso em livro, eu só vivi isso, né? Que muitas vezes você tá num esgotamento incrível, assim, que você não aguenta mais, você fala assim, eu quero parar um pouquinho, quais os riscos que eu corro? E aí você vai negociar com o teu médico, óbvio que o médico vai te falar, e aí vocês vão decidir se pausa ou não pausa. Eu já pausei várias vezes. Para viajar, normalmente eu vou tomando um remédio, mas já pausei para viajar o Afinitor, porque eu tinha muito efeito colateral e ia estragar minha viagem, uma viagem sonhada que eu fiz, e eu pausei. E foi um risco que eu corri, sim, mas foi um risco assumido por conta do meu histórico, né? Então eu sei que a doença em mim progride
lentamente e que 20 dias sem o remédio talvez não me causasse um estrago enorme, mas isso foi muito conversado com o médico. Então, para quem me pergunta de pausa, eu acho que o que eu tenho para falar de pausa de tratamento é isso. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre o que eu penso sobre isso, me deixa aqui no comentário que eu respondo. Mas eu acho que deu para vocês terem uma palhinha assim do que pode ser uma pausa no tratamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, né? Continue se inscrevendo no canal, me seguindo nas redes sociais. E a gente volta segunda-feira. Tchau!